Super, vamos direto para a sede de Lourdes do Atlético acompanhar a votação para esta eleição do novo presidente do Conselho Deliberativo. É uma votação, digamos, até simbólica, já poderia ser uma aclamação, é chapa única do triplete alvinegro. Fernando Martins e Miguel está lá acompanhando toda a movimentação, já conversou, inclusive, com personagens importantes desta eleição do Atlético para o Conselho Deliberativo do Galo. Não é isso? Bom dia, Fernando. Boa tarde, né? Muito boa tarde, Léo Campos, boa tarde, Edmar Oliveira, e a todos que nos ouvem e nos veem, acompanhem pela live do Jornal Tempo. A gente está aqui, né, na sede, onde que vai acontecer durante todo o dia essa votação, uma eleição que a gente já sabe quem é que vai sair vencedor, né? É Ricardo Guimarães, né, que preside a chapa única, triplete do Galo, né, e forma essa chapa com o conselheiro grande benemérito Renato Salvador. Os dois formam o grupo dos 4 R's, né? E eles vão suceder Castelar Guimarães Filho e Rafael Menin, que tiveram à frente aí desse Conselho Deliberativo do Atlético no último triênio. A gente conversou com o Ricardo Guimarães, gentilmente nos concedeu aí uma entrevista e falou sobre os desafios, a importância de ser uma chapa única que mostra uma unidade dentro do Atlético. Vamos ouvir. Daqui a pouco então, Ricardo, ainda não está no ponto por aqui, né? Todos agora sim, jogando para o mesmo lado, estamos realmente no mesmo time, né? Então, isso é muito importante. Os órgãos são independentes, né? Eles têm a sua independência e tudo, mas o importante é que a gente comunga das mesmas ideias, tem o mesmo raciocínio, tem pautas importantes para serem resolvidas aí. Então, vai ser um período importante para o Atlético e também de muita responsabilidade, uma honra enorme poder presidir o Conselho do Atlético e uma responsabilidade de substituir o Dr. Castelar e o Rafael, que fizeram um grande trabalho. Você falou aí em grandes responsabilidades que vem para frente e possivelmente aí o futebol do clube se torna SAF, né? Como é que é essa responsabilidade de comandar assim, esse processo aí de transformação? Essa é uma das pautas importantes, né? Que a diretoria executiva vai cuidar, vai tratar, vai levar ao Conselho, porque só vai transformar em SAF se o Conselho aprovar. Então tem que ser bem coordenado, é importante a gente, como já disse, estarmos alinhados e nós, como eu e o Renato, como os diretores, né, do Conselho, como presidente e vice, vão coordenar essa votação que todos os conselheiros, em torno de 400 e poucos, 420 conselheiros irão votar. Eu espero que a proposta ainda ainda não tem, mas a proposta que chegue vai estar bem completa, bem analisada, tem tudo para ser aprovada, mas temos que ir com calma e seguindo os passos adequados. Agora, para finalizar, você pode falar aí para o torcedor do Atlético aí, para esse próximo triênio aí, você comandando o Atlético aí também. Mas estamos aí juntos, querendo fazer o Atlético crescer cada vez mais, que o ano de 2021 possa ser repetido, outros anos, que eu espero nesses 3 anos aí que a gente vai estar à frente, para a gente comemorar muitos títulos e dar muita alegria para a massa. É isso aí, essa votação segue até às 6 horas da tarde, até às 18 horas de hoje. Ao longo do dia, vários conselheiros entrando e saindo da sede, né, votando, mesmo que seja chapa única, exercendo aí o direito, né, de conselheiro escolher esse seu candidato, essa chapa. A gente viu o prefeito de Belo Horizonte, né, o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, também vindo aqui votar, o vice-presidente José Murilo Procópio, o ex-médico e conselheiro do Atlético, Neylor Lasmar, também passou por aqui. Ao longo do dia a gente vai acompanhando também, né, até o final essa votação, um passo importante que o Atlético vai dar, porque praticamente em dezembro, o Atlético deve vir a se tornar sociedade anônima, o futebol do Atlético deve vir a se tornar SAF e será comandada essa votação por Ricardo Guimarães e Renato Salvador, Léo. Ô, Fernando, e a gente pode acompanhar aí nas imagens, né, com a entrevista do Ricardo Guimarães, o Rubens Menin, o Rafa Menin, né, também ali atrás, que fazem parte dos 4 R's, mais o Renato Salvador, que será o vice desse conselho, ou seja, o Ricardo Guimarães esteve acompanhado de toda essa cúpula. E mais do que isso, mostra uma mudança efetiva no Conselho do Atlético, né, Fernando? Porque quem acompanha há muito tempo essa história
história do conselho e da forma como eles estiveram aí recebendo os conselheiros, obviamente. Você citou vários nomes de conselheiros que têm um poder muito grande de voto, mesmo que haja já uma definição, mas a importância que esse conselho vai ter, com os 4 se mostrando dessa forma muito aberta, o Rafa Meniel, atual vice-presidente do conselho, em virtude da SAF e da transformação em empresa. Até porque, na última semana, a gente trouxe a notícia também, junto com outros companheiros de imprensa, de que não tinha nada ainda, né, efetivamente de uma empresa ou de um grupo que pudesse adquirir essa SAF do Atlético. E as informações são de que eles estão trabalhando muito nisso, e por isso que esse conselho tem uma importância muito grande. Conselho que já foi liderado por grandes caciques, né, vamos colocar aí entre aspas, do Atlético, e que hoje tem nesses nomes todos que a gente revelou, que você passou pra gente, os verdadeiros comandantes, né, deste grupo e dessa forma como vai acontecendo. É exatamente isso, Dimara. Muita gente fala que em períodos democráticos, né, não ter uma oposição não é uma coisa boa. Mas a gente vê o contrário hoje no Atlético. O grupo, né, dos 4 R's, né, conseguiu unificar as vozes dentro do Atlético, e nada melhor que 2 componentes desse grupo, né, dos 4 R's, tanto o Ricardo quanto o Renato Salvador, nortear o Conselho Deliberativo do Atlético para os próximos passos que virão a seguir. E um dos passos mais importantes seria a transformação da SAF. A gente acompanha o Atlético há alguns anos, a gente sabe que essa diretoria do Conselho Deliberativo agora, que deixa o clube, né, o Castelar Guimarães Filho e o Rubens Menin, o Rafael Menin, perdão, eles não são, são de ideologias um pouco diferentes, né? E agora a gente tem no comando do Conselho Deliberativo do Atlético uma ideologia só. É verdade. E Léo e Fernando, vale a gente comentar também nesse momento do Atlético. Muita gente pergunta, e acho que pergunta pro Fernando, pergunta para você também, Léo, se a gente acha que essa SAF pode mesmo ficar no comando desses 4 R's, né? Que poderia ser uma empresa ali. Isso depende muito do que vai acontecer em termos de investimento, né? Quem serão esses investidores? O próprio Ricardo declarou aí na entrevista para você que ele ainda não viu nada. Com todo respeito que eu tenho ao Ricardo Guimarães, né, que está assumindo o conselho depois disso aí, não acredito que seja totalmente verdade. Eu acho que já tem, obviamente, essas propostas já chegaram. É a principal pauta, né? É a principal pauta. Então, pode ser que você não tenha ainda detalhes de como isso vai acontecer, mas o Roberto Abras mesmo já trouxe, o Fernando já trouxe nesse dia a dia que ele cobre do Atlético, a Giovana Pires também, que essas propostas, na verdade, elas já chegaram. A questão e já foi passado também, que será de uma forma diferente, né? Que o Atlético não vai aceitar aí, o Atlético que eu digo o Atlético Clube, o Atlético Oficial como instituição, né? Ele não vai aceitar que venha uma pessoa de fora e vá mandar no Atlético através de uma SAF, porque neste momento o Atlético tem condições de fazer isso, coisa que não aconteceu com outros clubes que se transformaram em SAF. Então, talvez ali o montante, né, ou o percentual seja menor para esses investidores. É mais ou menos por aí, né, Fernando? É exatamente isso, Dimara, e vou além. Eu acredito que ele sabe de todos os detalhes, né? As propostas estão chegando, estão sendo analisadas, está tudo. Só que tem um acordo de confidencialidade, isso, né? Então, e pela liturgia do cargo que ele vai ocupar, ele não pode dar o menor detalhe sobre a questão desse processo de se tornar SAF. Mas que está tudo na mesa, tem grupos de investidores interessados, né? Não são os que vinham sendo falados, exatamente, né? Mas o Atlético obviamente não vai se manifestar, e claro, o grande compromisso que essa diretoria tem, né, que esses 4 R's têm, é exatamente esse, de tentar o mínimo possível repassar as cotas, né, e se o Atlético ficar pelo menos com um certo poder de barganha futuramente nessa questão da SAF. Não acredito, eu como repórter falando, não acredito que nenhum dos 4 R's possa vir a ser dono de cotas, né, mas acredito também que grupos de investidores também vão tentar aí tirar, digamos assim, ou seja, comprar o maior número de cotas a respeito, e a missão desse grupo do Atlético é realmente deixar o Atlético pelo menos ali com 49% aí, né, e tentar
ter pelo menos um grande poder aí de negociação futura para qualquer tomada de decisão no futuro do Atlético. Fernando Martins Miguel, direto da sede do Atlético, no bairro de Lourdes, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Fernando, eu sei que tá fechando o expediente dele, mas o tempo, a Rádio Super segue também na sede de Lourdes. O nosso repórter Gabriel Moraes também vai estar lá de plantão, acompanhando as personalidades, os conselheiros importantes, pegando mais falas, entrevistas importantes nesse momento de transformação, imagina, do Atlético para a SAF. Fernando, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, Léo, só lembrando que são 429 conselheiros, 9 deles estão licenciados, ou seja, 420 conselheiros aptos a votar, e aí a gente segue acompanhando essa votação ao longo do dia. Boa, valeu Fernando Martins e Miguel. Bora falar de Campeonato Brasileiro aqui na Super. Final de semana de 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos no sábado. Tivemos a vitória do Atlético 2-0 sobre o Fluminense, 2 gols de Hulk, vamos falar sobre esse jogo. E no Mineirão, Galo voltou a vencer, fez 2-0, 2 gols de Hulk, 1 gol em cada etapa. O primeiro após o lançamento do Zarate, o segundo foi de pênalti, o Manuel levantou o braço lá, foi expulso, levou o segundo cartão amarelo. Enfim, e o Galo tá de volta aí com vitória no Campeonato Brasileiro. E vamos ouvir então o Cuca, o que disse ele, Dimara? Vamos, primeiro o Cuca explicou aí como são as concentrações, né, com ele, e como a que fez na sexta-feira, né, para sábado interferir no trabalho. Isso porque o Atlético normalmente não concentra, mas especificamente para esse jogo do sábado o Atlético concentrou. Como é que é isso, Cuca? Nas concentrações que a gente faz, quando o jogo é à tarde, a gente concentra. Quando o jogo é à noite, 21h45, você procura concentrar e ficar o dia inteiro, e a ansiedade aumenta. Então hoje o jogador ele é muito profissional. Ele fica em casa, ele dorme cedo, às vezes, se ele tiver filho pequeno, essas coisas, a gente está sempre à disposição para concentrar. E os solteiros também, quando a gente sente que tem que dar uma fechada, mas a gente confia muito no profissionalismo deles. E como o jogo era às 3 horas, nós treinamos ontem de manhã e procuramos armazenar o máximo de energia na alimentação e na concentração. Fizemos uma projeção bastante grande porque não tivemos tempo para treinar e foi legal, foi bom. Lógico, quando o resultado vem sempre é melhor. E acho que é isso mesmo, né? Foi boa porque deu certo, né? Se não tivesse dado. Mas é aquela história. Muitos treinadores preferem essa concentração exatamente porque você tem um controle maior do descanso. Ele citou ali várias situações. Filho pequeno, casa. Por mais que você tente estar focado no jogo, você tem o normal do dia a dia de qualquer pessoa. Muitos são pais, né? Tem ali os filhos, tentam dar uma atenção. Ainda mais um pai que normalmente não fica em casa, né? No momento, né, Dimara, pede essa concentração. Sim, o foco, né, muda muito. Muitos treinadores, eles até fazem aquilo que o Vanderlei gosta de chamar de pijama training, né? Fica até muito mais tempo para poder estar ali no foco. Por quê? Ele ainda citou a questão da concentração e da palestra, né? O você tá naquele jogo, você consegue, ele até falou, fiz uma palestra mais longa, porque ele tinha tempo para dizer isso. O que é essa palestra? Essa palestra ele define muito melhor quem é o adversário, ele define muito melhor quais são os pontos fortes e fracos do adversário, ele tem um tempo maior para isso. Óbvio que a gente acredita e quer acreditar sempre que os jogadores são muito profissionais, né? Que ninguém vai fazer nenhuma extravagância na véspera do jogo para chegar lá e tal, até porque você tem que respeitar o seu corpo, o seu físico, e é o seu nome que tá ali no jogo. Então não acredito que vá por esse lado, e hoje a gente já tem uma gama de jogadores muito mais maduros nesse sentido, concordo com o Cuca. Agora, nesse momento, ela foi importante, sim, e acho que outro ponto também que a gente tem que abordar foi o da resposta dele à pergunta do Roberto Abres, a situação do setor defensivo do Atlético, que é igual, a gente cansa de dizer, é receita de bolo, e bolo muito simples, aquele, sabe, que você não precisa colocar nada nele, é receita de bolo. Se o seu setor defensivo tá bem, naturalmente, você se sente mais resguardado para ir à frente, né, para que haja uma passagem melhor dessa bola
bola ali para o setor ofensivo e os jogadores ofensivos podem trabalhar melhor isso. Então, ele se sentiu mais seguro, os jogadores se sentiram mais seguros com esse setor defensivo. Talvez tenha sido ali a principal mudança no time do Atlético, né? No que diz respeito a todos os questionamentos que haviam nessa equipe atleticana. Então, o que a gente torce é para que não tenha sido só num jogo, né, que isso perdure, que realmente possa ser um Atlético que se acertou defensivamente e que aí seja natural, né, os jogos e as vitórias voltarem a acontecer. Próxima parada do Galo, quarta-feira, às 9:30 da noite, é Vila Belmiro, Atlético e Santos, claro, transmissão aqui do Show de Esporte da Super. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder 60 pontos, joga hoje, hein? Internacional novo vice-líder 53, o Fluminense caiu para a terceira colocação com 51 pontos, Corinthians é o quarto com 50, Flamengo é o quinto colocado, tem 48, Atlético Paranaense 47, fecha o G6, Atlético é o sétimo, tem 43 e o técnico Cuca já sabe, terá que fazer pelo menos uma mudança no jogo contra o Santos, às 9:30 da noite na Vila Belmiro. Keno, o atacante, levou o terceiro cartão amarelo, portanto vai cumprir a automática. Lateral direito, o Mariano saiu sentindo dores musculares e será reavaliado para saber se será ou não esse desfalque. Se não der para o Mariano, o Guga, que entrou, até foi um dos destaques da partida contra o tricolor carioca, pode ser então utilizado. Galo, que tem o jogo contra o Santos, treinamento hoje, ainda amanhã, para fechar sua preparação para este duelo importante agora para quem sabe emendar sequência de vitórias e ficar de certa forma mais confortável no que tange a briga por uma vaga na Copa Libertadores, né, Di? Com certeza, essa vaga da Libertadores também tem que vir. Então